Graça de Deus esteja sobre você. Eu gostaria de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 30 até o versículo 34. Diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, essa passagem mostra a salvação de um homem. Esse homem, ele tinha uma indagação no seu coração. Ele perguntou ao apóstolo Paulo: que farei para ser salvo? Por que ele fez esta pergunta? Porque o homem, todo homem é um ser filosófico. Dentro dele existem indagações, perguntas, questionamentos. Por que disso, por que daquilo, como é isso, por que acontece isso? Então essas perguntas são significativas porque ele vai em busca de respostas para a sua vida, para a sua satisfação. E esse homem queria saber a respeito da salvação. Essa pergunta é importante e muito relevante. Que devo fazer para que seja salvo? Você já fez essa pergunta? Você já se perguntou alguma vez: o que eu devo fazer para ser salvo? Eu não estou dizendo de religião ou de igreja, porque uma pessoa pode frequentar uma igreja, uma religião, cumprir todos os rituais e mesmo assim não ser salva. Ela pode fazer tudo isso e ir para o inferno. Então é muito importante que você faça essa pergunta. É muito importante que você ache resposta para essa pergunta. O que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então Paulo agora começa a apresentar a ele o Evangelho, porque ninguém pode ser salvo sem ouvir o verdadeiro Evangelho. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Então precisa primeiro dar ouvido à mensagem. Então esse homem começou a ouvir o que Paulo dizia. Mas somente dizer: crê no Senhor Jesus, será salvo a tua casa, não foi suficiente. Diz assim: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Então Paulo teve que trazer esclarecimento, ele teve que pregar minuciosamente, explicar, expor com detalhes a respeito dessa salvação, dessa indagação que aquele homem tinha de querer ser salvo. Então o que Paulo expôs aqui? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo pregou o Evangelho. É bem nítido, claro, que ele falou sobre arrependimento, porque Jesus disse no Evangelho: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se o homem não se arrepender, como que ele irá ser salvo? Então Paulo fala aqui do arrependimento e do batismo, porque ele deseja ser batizado e toda a sua casa foi batizado juntamente com ele. Ou seja, se ele desejou o batismo, é porque ele ouviu sobre o batismo. Ele ouviu sobre arrependimento, ele ouviu sobre o batismo. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude interior. Metanoia, mudança de atitude interior. Você deixa a sua independência e começa a depender de Deus. Você deixa de ser dono da sua vida e entrega sua vida a Deus. Isso é
arrependimento, é deixar de mandar na sua vida para que Cristo, como Quírio, Senhor, mande na sua vida, é aceitar todas as determinações do Cristo, não aceitar a Cristo parcialmente, mas totalmente, toda a sua palavra, toda a sua exigência. É isso o verdadeiro evangelho. Então Paulo pregou, ele se rendeu, desejou o batismo, foi batizado para remissão de pecados, e depois diz assim: então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ou seja, a alegria tomou conta desse homem por causa da salvação. Então toda pessoa salva, ela é uma pessoa alegre. Alegre por receber a salvação, por saber que ela é salva, por saber que se ela morrer, ela irá estar com Cristo na eternidade. Ela não terá dúvidas quanto a isso. A salvação traz certeza, traz convicção e traz alegria. É a pessoa nascer de novo do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito Santo, que é a alegria, agora permeou o coração desse homem, tomou o coração desse homem, que ele teve grande alegria por ter crido em Deus. Isso é ser salvo. Não é participar de uma igreja, de uma religião, não é ser evangélico, católico, cumprir os rituais da sua denominação, não. É render-se totalmente a Cristo, aceitar todas as determinações de Cristo na sua vida, se arrepender, se entregar totalmente a Ele. Isso é ser uma pessoa salva, e ela recebe alegria em seu coração. Que você tenha essa indagação, que você busque essas respostas, que você busque a resposta de salvação para a sua vida, porque isso é crucial, essencial, relevante para que você seja salvo. Que Deus ilumine o seu coração, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.